Lição 2 do capítulo 10, Mensagem de Maria para a Família. Estamos encaminhando para vocês a lição 2 do capítulo 10, que compreende o resumo, os comentários, a mensagem da semana, a frase da semana. No segundo vídeo, nós temos a meditação e nesse terceiro vídeo, que é esse, onde nós falamos um pouco sobre o assédio espiritual. Então vamos compreender o que é o assédio espiritual. Falando de ação de espírito e de encarnado e vice-versa, o assédio espiritual é a ação de um espírito ou de uma pessoa sobre outra pessoa, onde há um prejuízo com relação, digamos, ao seu dia a dia. Ela faz uma intervenção, nem sempre positiva, em cima do encarnado, né? Então, ou do próprio desencarnado. Então, vamos compreender o que representa isso. Bom, esses fenômenos de assédio eles têm duas formas de serem aplicados. São dois fenômenos que são usados. Primeiro, o fenômeno mediúnico. No fenômeno mediúnico, você tem a intervenção de um espírito, né? E ele pode acontecer através de entidades, ou através de formas, pensamentos, ou fragmentos de alma. Nós vamos explicar mais na frente o que representa isso. A segunda forma é uma forma anímica, que é produzida pelo próprio espírito, onde você tem uma forma física, uma atuação psíquica, uma atuação de materialização e uma atuação de projeção, de uma autoprojeção. Com relação à forma de ter esse processo, nós temos três formas semelhantes, né? Primeiro, a indução de campo vibratório negativo sobre o encarnado, o que significa dizer que são energias que são enviadas para os campos da pessoa, tornando, digamos, negativo através de frases, ou através de pensamentos, ou através de energias mesmo. A segunda é uma pseudo-obsessão, que é exatamente a questão do processo anímico, que a gente acha que está sendo obsidiado, mas verdadeiramente é uma auto-obsessão. E o terceiro é a obsessão propriamente dita, onde você tem a intervenção de um espírito que vai estar atuando sobre você. As obsessões elas podem ser divididas em duas formas. Primeiro, a obsessão simples, onde você tem, digamos, a atuação de um só espírito, ou você tem uma atuação conjunta, né? Tem a obsessão complexa, onde você tem a utilização de implantes, ou de campos de força, ou de magia negra. Na figura aí do lado, vocês podem ver, por exemplo, uma figura onde a pessoa está completamente assediada, onde você tem todos esses tipos que nós falamos aqui, estão em atuação nessa figura. Seguindo adiante, nós podemos ter o obsessor, pode ter uma dessas formas de relação. Primeiro, esse é um obsessor ocasional, é um obsessor que não tem nenhuma vinculação com a vítima, ela simplesmente se aproximou em função de uma semelhança de energia, de uma afinidade de energia. Então, ela não veio fazer mal, ela simplesmente teve a oportunidade de ficar e ficou, né? A segunda são espíritos familiares, que muitas vezes eles vêm em função de uma tentativa de ajudar a vítima, mas como não foram preparados para isso, acabam com a sua energia prejudicando. O terceiro são os inimigos, né, de outras vidas, que foram de alguma forma vitimados por aquele que está sendo obsidiado, e nesse caso eles estão vindo sobre um processo de vingança, cobrando, digamos, uma atuação dentro da lei de causa e efeito, né? E o quarto é o contratado, quando são espíritos que são contratados exatamente por esses inimigos, que não são capacitados a fazer qualquer tipo de trabalho, então eles vão lá no plano espiritual e contratam terceiros para que façam um trabalho em nome deles. As etapas do processo obsessivo, nós começamos primeiramente com uma obsessão simples. A obsessão simples é muito comum, né? É bem comum, muito mais do que a gente pensa, né? Na obsessão simples tem a intervenção de um espírito, ou a intervenção de uma auto-obsessão, ou o que seja, mas ela não tem nenhum caráter, digamos, de domínio.
No processo de fascinação já há um processo de domínio, um processo, digamos, de hipnose, mas que ainda digamos assim, ainda não é tão danoso. Na terceira fase, que é o domínio da mente, já tem um processo, digamos, bem comprometido e através de uma hipnose que já perturba bastante. E no último, que é a subjugação, o espírito está completamente dominado pelo obsessor. Então ele já não tem vontade própria, ele já não responde e já estão num processo de bastante comprometimento. Os tipos de ação de obsessiva tem ação de desencarnado para desencarnado, então eles são obsessores que atuam os dois no plano espiritual. O segundo é de desencarnado para encarnado, esse é o que a gente mais conhece, mais aceita, né, quando você tem um espírito atuando sobre uma pessoa encarnada. O terceiro é a ação de encarnado para desencarnado, que curiosamente não é comum, mas, por exemplo, eu no meu consultório já tive alguns casos desse tipo. Quando eu fui atuar, o espírito pediu, pelo amor de Deus, para poder se libertar daquela pessoa, porque não aguentava mais. O quarto é a ação de encarnado sobre encarnado. Geralmente, isso nós estamos falando de pessoas que controlam obsessivamente, ou daquele amor que é excessivo, né? Ou então daquela mãe que é absolutamente muito controladora e que tem um processo obsessivo de controle. E, por fim, obsessão recíproca, quando a obsessão, vítima e algoz ficam trocando o tempo todo de posição. Os fenômenos anímicos autoobsessivos, eles acontecem por diversas formas. Primeiro, é com ressonância com o passado. Então, o passado dá permissão para que possa acontecer o processo obsessivo. Um passado delituoso dá essa permissão. O segundo é recordação tormentosa, fragmentária, de encarnação anterior. Então, o próprio vítima não consegue se livrar dos episódios que viveu, onde ela praticou equívocos na sua vida. O terceiro são correntes mentais autoinduzidas. Essas correntes são mandadas sob formas de pensamento para que a pessoa possa, digamos, sofrer o assédio e possa passar por um grande sofrimento. O quarto são estigmas kármicas físicos, formando núcleos obsessivos. Isso pode ser, estamos falando de traumas, digamos, de acidentes, em que a pessoa continua, digamos, recordando desses episódios e não consegue se livrar deles. O quinto é estigmas kármicos psíquicos, formando núcleos obsessivos. Isso se dá, por exemplo, quando o sujeito faz, digamos, chacinas, né, onde, digamos, de forma coletiva, e ele fica lembrando o tempo todo do que fez. É semelhante àquele da segunda, mas ele tem um caráter diferente, porque ele não consegue também, um estigma kármico, ele não consegue. O sexto é desajuste reencarnatório. Então, em função de um problema, ele acaba enfraquecendo e o obsessor acaba penetrando, digamos, naquela alma e obsidiando ele o tempo todo. O sétimo é a viciação mental e emocional. Geralmente isso tem a ver com o pessoal que é ligado aos vícios, que já trazem, digamos, essas ligações de outras vidas. E, por último, o que a gente chama de animismo descontrolado é quando a pessoa não tem controle das manifestações e acaba, digamos, forjando, digamos, manifestações espirituais como se fossem realidade. O processo de reencarnação é o processo que, na verdade, dá permissão para que você possa fazer o reparo do que você cometeu no passado. Em não fazendo, você abre possibilidades de que, digamos, que o medo ou a culpa esteja presente e dê permissão para que possa haver um ataque espiritual. Na lei de causa e efeito é mais semelhante, né? Geralmente nós cometemos erros, pode ser nessa vida ou em vidas passadas, e a lei de causa e efeito, na medida que eu estou cometendo os problemas, o meu campo de energia cai, a minha vibração cai, e aí eu dou permissão também para que possa ser atacado. O karma
representa, na verdade, digamos, aquilo que eu fiz de equívocos no passado, que está acumulado, né? Não estou falando do karma negativo, não do karma positivo, mas o karma negativo, na medida que ele não é satisfeito pela minha mudança, pelo meu crescimento, eu fico incorrendo no processo de compensação e dou permissão para que alguém venha fazer suas compensações em cima da minha vida. A mesma coisa, a mesma coisa acontece na interferência dos karmas, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Eu sei que é bem rápido, não é, digamos, uma coisa profunda, mas para que vocês saibam que a questão do assédio existe, mas na medida que eu faço as minhas orações, na medida que eu faço as meditações, eu entro num outro campo, num campo, digamos, mais sutil, aonde essas coisas não são possíveis acontecer. Né? Na medida que eu estou melhor, na medida que eu estou mais forte, mesmo que essas coisas venham a acontecer, o meu olhar para isso não é um olhar tanto de sofrimento. Ele só é de sofrimento enquanto eu estou fraco, enquanto eu não estou, digamos, capacitado a lidar com o problema. Mas na medida que eu vou, digamos, estudando, na medida que eu vou compreendendo, na medida que eu vou progredindo com a oração, com a meditação, eu vou me livrando desses problemas todos, tá bom? Então era isso que eu queria falar. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo. E a gente, no futuro, a gente vai dar uma aula sobre isso para que vocês possam participar, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima vez.